Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Respirando Arte Especial. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é sobre NFT. Bom pessoal, estamos aqui com o Arnaldo. O Arnaldo tem um estúdio junto com sócios, um estúdio de NFT, e vai contar um pouquinho pra gente que diabos é NFT, o que será? Tá explodindo aí na mídia e tal, mas como que é isso aí? Vamos conversar? Bem-vindo, Arnaldo. Obrigado pela entrevista aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jaime. É um prazer estar falando contigo. Eu já sigo seu trabalho há um bom tempo, já referência aí. Agora em informações artistas, não só mostrando técnicas, né? E é isso aí, vamos trazer aí um assunto novo, tá mexendo com esse mercado de arte, muita novidade, muitas dúvidas e tem muita gente querendo saber o que está acontecendo nesse meio que é NFT, né, cara? Vamos começar do princípio, né? Para quem tá em casa e não sabe o que acha que é um bicho de 7 cabeças, vamos tentar desvendar esse mistério. O que significa NFT? Vamos lá, vamos pelo menos matar uma cabeça já. A sigla significa Non-Fungible Token. A tradução seria um token não fungível. O que é um token? Quem tem empresa e trabalha com banco recebe o token do banco, né? Aquela garantia, aquela segurança para você mexer na conta online, no home bank, essas coisas. Então, token é um dispositivo de segurança. Tá. Não fungible seria não fungível, é que não é substituível. Então, é único. É único. Falando até de internet, parece ser uma coisa hoje em dia quase inacreditável, mas é um token único. Não dá para se trocar, não dá para substituir. Troconimos é isso. Só para fazer uma analogia aqui, para ver se a gente consegue começar a entender. Então, o token não fungível seria como se fosse parecido com uma moeda de Bitcoin, é única. Também se usa a mesma tecnologia para as moedas de Bitcoin. No caso do NFT para arte, que é o nosso assunto, certo. É como se ele fosse um certificado de autenticidade de uma obra, quando você vende quadro físico. Certo. Então vamos lá. Então a gente descobriu que é token não fungível, seria uma espécie de um arquivo digital único, com código único, ele não pode ser replicado. Exatamente. Ele é a autenticação daquele arquivo. Exatamente. Tá. Mas pra que eu, Joãozinho, aqui na minha cidadezinha aqui, que pinto meus quadrinhos, pra que eu preciso disso? O que isso agrega no meu trabalho? Explica pra mim. Bom, vamos lá. Isso foi uma pergunta que eu, até o final do ano passado, também me fazia. Primeira coisa que abre um mercado, né? Você tem acesso ao mercado internacional que até pouco tempo não era tão fácil assim. Segundo, você acompanha a arte há muitos anos e você acompanha também a arte digital. Eu sei que você gosta muito do mundo nerd, geek, então você tem, né, percebido algumas coisas. O artista digital, vamos pegar como exemplo, ele vai lá no Photoshop, no programa que ele usa, cria lá aquela imagem bonita, usando os fundamentos que a gente usa na pintura, no desenho tradicional, e cria aquele arquivo. Até então ele colocava em um lugar para expor, num DeviantArt ou alguma coisa, e qualquer um conseguia puxar aquele arquivo. Até então não vamos falar nem de comprar. Você imprimia aquilo em casa, fazia um quadro, botava na parede e tal. Certo. E o artista digital, ele não tinha até então uma segurança para passar aquele arquivo finalizado, seja um JPEG, seja um arquivo de áudio, o que for, para um comprador final. O comprador, às vezes um ilustrador, vai vender uma imagem por a capa de um livro. Ele fazia aquele arquivo, vendia, lógico, a editora que comprava, utilizava de forma comercial e tal, mas aquele arquivo estava na internet, qualquer um imprimia e podia falar também, olha, é um arquivo original do fulano de tal. Agora, com essa tecnologia, o arquivo digital, e aí o NFT deixa bem claro que é para trabalhos digitais, ele dá a autenticação tanto para o artista quanto para o comprador. Ele tem certeza que está comprando. Vou fazer uma analogia bem básica. Você dá uma chegada no Louvre. Você vai lá, feliz da vida, vou ver a Mona Lisa. E aí você chega a 3, 4 metros da obra,
ela está distante, uma placa de vidro na frente, um quadro pequenininho, muita gente se decepciona, mas na saída você quer comprar uma reprodução daquilo grandona, botar na tua sala, tem um selinho do Louvre, né? Então você sabe que aquilo ali é uma cópia original, ela foi feita diretamente da obra mesmo, e ela tem um certificado de originalidade, né? Você leva para casa, bota no seu escritório, na sua sala, onde quer, e você sabe que você comprou um produto original. O NFT, ele propicia isso para arquivos digitais. Entendeu? Então você tem ainda como reproduzir, mas você tem a aquisição da obra original. Eu entendi. Então, assim, ele tem, pelo que eu vi, ele tem várias funções, né? A primeira função seria certificar a obra. Por exemplo, saindo do mundo digital, vindo para o mundo físico aqui, o concreto, eu sou um artista plástico. Eu pinto um quadro e eu quero certificar ele. Eu faço um certificado manual aqui, a folha, tal. Em vez de fazer o certificado manual, eu posso criar um certificado digital, um NFT dele. Exatamente, você faz isso, exatamente. Então, primeiramente, ele tem essa função de certificar uma obra original. Isso. Então, assim, eu posso, inclusive, eu não sei se eu estou equivocado, eu ouvi, assim, um burburinho, que uma pessoa, inclusive, pode vender a obra, ele só manda o NFT da obra, a obra fica com ele, como se fosse fiel depositário. Por exemplo, eu vendo um quadro para a China, mas eu não mando o quadro, eu mando só o NFT, como se fosse um investimento. Aí o comprador que comprou o meu quadro, ele pega esse NFT e vende lá para Rússia. Aí o cara da Rússia, ele é o dono do meu quadro que está aqui na minha casa guardado. Tem essa possibilidade? Funciona assim também, não? Tem, existem várias possibilidades e é isso aí que dá um pouquinho de dúvida. Eu converso, nós montamos o NAP Studio no começo do ano e muitos artistas procuram com essa dúvida. O que eu faço com a obra original? Eu vou ficar com um monte de quadro guardado em casa? Existem casos de artistas que mandam a original para o comprador, isso agrega valor. Existem artistas que fazem cópias autenticadas dessa obra. Certo. Você consegue vender em quantidade, em valores um pouco menores, mas em quantidade a gente chama de coleções. Certo. E existe apenas o arquivo digital. Porque, inclusive, a arte pode ser, hoje em dia, já há alguns anos, produzida de forma totalmente digital. Sim. Né? Então, Sim. Você tem a forma do produto final chegar ao comprador, ao investidor, ela é da mais variada possível. Né? A gente tem casos de banda que já vendeu um CD inteiro de forma digital e o CD está disponível para você escutar lá no Spotify, tá para você comprar na loja. Arnaldo, mano, é de explodir o cérebro. Vamos lá. Voltando assim. Aqui. Eu vou bombardear você de pergunta aqui. Vamos lá. Manda. O que me impede de eu chegar... Ó, pessoal, pra quem não sabe, o Arnaldo também é artista. Ele pintou um Darth Maul aqui muito bem feito. A imagem tá mostrando aqui, ó. Eu vou mostrar o seu trabalho aqui, mostrar que você é um... Não tem problema, não. Ó, o que me impede de eu pegar o print, pegar o seu arquivo que você me mandou pelo WhatsApp, entrar num estúdio NFT e falar, certifica isso aqui. Isso aqui é meu. Aí eu sou o dono daquela foto certificada. E você não pode fazer o mesmo? Não pode existir dois NFT da mesma imagem? Essa é a minha dúvida. Pode. É claro que, como estúdio, nós do NAP Studio, temos todo o critério de ir atrás do artista original, saber que obra é aquela, quem fez, nós temos alguns certificados, pedimos certificado da criação da obra, todos os cuidados são tomados. A gente sabe, por exemplo, no mercado tradicional, de artistas que fazem uma, entre aspas, cópia de uma obra, se inscreve num concurso, ganha. E o original fica sem saber, sem nada, vai descobrir isso anos depois. Acontece, né? Isso, infelizmente, é inerente ao mercado, mas a gente procura saber ao máximo a origem daquela obra. Eu não vou pegar... um artista me procura, ele me manda um portfólio, ele me mostra tudo que ele produziu, e a gente tem um curador, uma pessoa que entende de arte, para saber, olha, realmente o estilo do cara é esse, as cores que ele usa são essas, o arquivo a gente pode considerar original. Muitas vezes a gente olha a obra original quando existe, né? Então todos os cuidados que são tomados no mercado normal, tradicional de arte, a gente tem que tomar.
Agora, ó, mais perguntas, mais perguntas. Vai mandando, vai mandando. Olha só, você imagina assim, até hoje eu penso assim, quem é o dono da imagem, do direito de imagem da obra é o artista, não é o comprador. Ok. A não ser que o comprador compre a obra mais o direito de imagem. Por quê? Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Uma vez eu vendi um quadro de um felino, de uma onça, eu pintei. Meses depois eu vi umas cortinas com a mesma onça no Mercado Livre vendendo, aquelas cortinas de abrir e fechar, com a imagem da minha onça. Eu entrei em contato e falei, amigo, essa imagem dessa onça é minha. Ele falou, sim, eu comprei um quadro com você lá no Embu. Falei, sim, você comprou o quadro, não o direito de imagem. O direito de imagem é meu. Eu não assinei nenhum contrato te dando o direito da imagem que eu gerei. Você é o dono do quadro. Teoricamente seria a mesma coisa, você comprar um CD de um músico e você tocar na sua casa, mas depois você quer montar uma rádio e toca as músicas desse músico. Você não tem direito das músicas dele. Você só para usos e fruto seu, não para comercializar e nem monetizar em cima. Mais ou menos isso, né? Eu tô certo ou tô errado? Acontece exatamente a mesma coisa. As negociações depois de feito o NFT, da arte, inclusive ela dá uma possibilidade do artista vender os direitos sobre a obra. Aí que vem minha pergunta. Por exemplo, eu vendi um quadro para um cliente há 2 anos atrás e eu tenho o arquivo fotográfico dele. E teoricamente, o direito de imagem é meu. Eu pego esse arquivo e falo, Arnaldo, faz aí pra mim um NFT, vamos fazer todo esse processo e tal. Eu tenho NFT. Aí o dono o dono do quadro lá, que compra o quadro comigo, fala, você está negociando o NFT do meu quadro. E como é que fica isso aí? Como que resolve essa pendenga? Entendi. A princípio, até agora, o que tem se feito o NFT são feitos de obras originais. Sim. E é aquilo que eu te falei, é negociado o direito de reprodução até comercial, como é no mercado tradicional, é um mercado exatamente igual, né? Como é feito no mercado tradicional. Você vendeu os direitos de uso da obra? Não. Você vendeu a imagem, o quadro, a tela, o produto físico final. O objeto, né? É o objeto. Você tem direito de vender reproduções dele? Tem direito de vender por reproduções dele, a não ser que você tenha vendido os direitos da obra, né? Como acontece agora num marketplace comum. Entendi. Você coloca lá um fine art, que é uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo muito, mas você não vende o original, e depois você pode vender o original. Aliás, em alguns casos até valoriza o seu original, né? Aconteceu comigo o seguinte, outra coisa que aconteceu comigo foi invertido. Eu comprei a cortina que o cara usou minha imagem sem ter o direito. Aconteceu que eu usei várias imagens meus. Eu participei de um projeto da Leroy Merlin para poder fazer impressão dos meus trabalhos em azulejo, em móveis, enfim. Eu assinei um contrato e mandei algumas imagens. E eles fizeram um puta de um mural lá no estacionamento da Leroy Merlin, da Raposo Tavares. Ficou maravilhoso, um indígena que eu tinha feito, tal, bonito e tal. Aí um mês depois, o dono do quadro, que comprou aquele quadro, falou, cara, eu vi o meu quadro no estacionamento da Leroy Merlin. Aí eu falei, legal, que bom, né, que você viu, legal. Eu meio que desconversei, não dei muita atenção. Ele falou, mas é o meu quadro. Eu falei, sim, é o seu quadro. Mas o direito de imagem é meu. Aí ele não falou mais nada, quer dizer, falou, se você quiser comprar o direito de imagem, eu vendo pra você. Às vezes o direito de imagem é mais caro que o quadro. Por quê? Porque assim, um quadro, para você que tá em casa, um quadro que você vendia R$1.000, um exemplo. É um quadro maravilhoso, você fez, pintou R$1.000. Alguém quer colocar aquilo na capa da Tilibra, lá do caderno da Tilibra, você cobra 10 mil, você cobra 15 mil, você cobra 8 mil, sei lá quanto, você cobra um valor a mais, porque vai ter uma tiragem enorme com a sua obra lá. Você não vai cobrar os mesmos R$1.000 que você fez a obra. Às vezes a imagem vale mais do que o produto em si. Então, é isso que os artistas têm que entender. Exatamente. Tô certo ou tô errado? Licenciamento, tá certo. Tem um caso, inclusive, bem interessante, aconteceu há pouco tempo. Você que é ligado aos quadrinhos e tal, você conhece Mike Deodato. Mike Deodato. Artista lá de João Pessoa, é um dos top artistas da Marvel, né? Os Vingadores, como a gente conhece, hoje em dia tem um visual por causa dele, né? O cara é um gênio. E uma briga que acontece desde a década de 80 é de que os artistas dos quadrinhos,
lá nos Estados Unidos, eles têm direito aos originais. Isso é uma briga muito antiga, hoje em dia já apaziguada, realmente eles têm direito. Os esquetes originais são deles. Exato, ele produz a prancha a lápis, passa para a editora faz o trabalho todo de arte final, pintura, etc. E esse cara fica com os arquivos originais e ele vende. É comum, você vai numa convenção, você compra originais, você compra aquelas pranchas da revista que você gostou. Legal. Bom, sendo assim, o Mike Deodato tinha direito às pranchas que ele produziu, correto? Certo. Ok. Ele pegou e vendeu os originais, o NFT desses originais. Até aí, a meu ver, era a mesma coisa que ele levar para uma convenção e vender as pranchas. Sim. Seja o preço que ele quiser, ou botar no eBay ou no site dele, seja lá o que for. É o trabalho dele. Ele suou, ele pensou naquilo, ele estudou, ele botou o trabalho dele ali. Bom, trocando em miúdos, a Marvel comprou uma briga e disse que ele não podia fazer isso porque ele estava mexendo com propriedade intelectual dela. No caso, a Disney, né, que comprou a Marvel. Olha o tamanho da briga. Isso gerou uma confusão enorme, fãs defendendo o Deodato, a Marvel, a Disney, no caso, dizendo que não, que era propriedade intelectual. Então, não sei como terminou essa briga. Ela foi parar em Twitter, né, e muita gente tomando partidos e tal. O que eu falo com os artistas que me procuram? Por segurança nossa ainda. Vamos trabalhar com trabalhos originais. Para evitar entrar nessa seara. Eu não posso pintar um Batman aqui e querer vender como original, porque não foi eu que inventei o Batman. A obra intelectual, ela tem dono, né, que é da Warner, DC Warner. Eu não posso inventar o Batman que for, mas é o Batman. Eu não inventei o Batman, não sou Jaime, do Batman. Eu sei que você já fez alguns Batmans, conheço o trabalho. Eu faço, mas aí eu me considero um fã arte. Exatamente. Você não está vendendo a licença para pegar o seu quadro do Batman e colocar, por exemplo, na capa de um caderno. Não. Você está vendendo uma fan art ou uma encomenda ou o que for para uma pessoa botar na parede dela. Exatamente. Eu estou sendo um... A meu ver, estou reproduzindo uma imagem. Então, mas ali é mais complexo, né? Porque mais complexo. Ele licenciou, ele tinha o objeto, mas ele licenciou a imagem. Aí, a partir do momento que ele licencia a imagem, eu posso pegar aquela imagem e usar na capa de um caderno e não pagar nada para royalties, nada para Disney. Então, é um ambiente, é uma zona escura, é uma zona sombria. Que você a transição entre a luz e a sombra mesmo. Porque assim, se eu faço uma fanart, vamos lá, eu faço uma fanart do Batman. Aí a pessoa fala, quero comprar o seu quadro e o direito de imagem. Aí eu vendo o direito de imagem do Batman. E ela começa a distribuir aquilo na capa de um caderno, em mochila ou em camiseta. A DC vai falar, a gente não autorizou. Quem fez? Foi o Jaime ali. Aí é uma linha de que eles vão caçar para poder... processar, que, é só dor de cabeça. Então, faça coisas originais e, faça criações e direito de imagem é assim, tá? É bem complexo. Me fala um negócio, Arnaldo. Eu tô querendo entrar nesse mundo agora. Vamos supor. Ok. Tem algumas imagens aqui em altíssima de resolução, né? Tá lá. O que eu faço? Eu entro em contato com vocês, né? Pra quem não sabe, tem o Arnaldo, o André, o Luiz e o Maurício, que são os sócios do estúdio de NFT. Então eu entro em contato com vocês e falo, vamos fazer um negócio aí, vamos fazer a parceria. O que eu faço? Primeiro processo. Ok, eu estava inclusive formatando um formulário para esse tipo de coisa. Primeiro, contando um pouquinho da história, o NAP, nosso Artplace, começou como um marketplace, com algumas condições um pouco diferenciadas do que se existe no mercado, né? Uma porcentagem menor, enfim. No final do ano passado, eu lembro do dia, 15 de dezembro, era o meu aniversário, eu assinei um contrato com eles, como artista, para que eles vendessem as reproduções das minhas obras, meus desenhos. E eles, o NAP, os artistas NAP viraram uma comunidade, a gente troca ideia, ficou muito interessante. E numa das reuniões virtuais promovidas pelo NAP, citou-se o termo NFT. Um trabalho paralelo que eu tenho com o André Luiz,
André Luiz ele é dono de uma empresa chamada Whooper Technologies, uma empresa americana que já tem alguns projetos grandes em NFT. Já já nós vamos ouvir falar de algumas coisas. E eu tenho muito contato com ele, trabalho com ele. Certo. E eu falei para o pessoal do NAP, na reunião, para o Maurício e para o Luiz. Falei, olha, vamos falar de NFT em separado, que eu tenho algumas dicas para dar para vocês. Fizemos uma reunião. Nessa reunião, a quantidade de informação era tão grande que a gente tomou a decisão de montar o NAP Studio, né, que é uma derivação do NAP, mas para produção e assessoria em NFT. Então fizemos isso. É lógico que, como a filosofia do NAP sempre foi dar muita atenção para os seus artistas, primeiro a gente expôs isso para os artistas. Olha, quem quiser vir falar com a gente, temos um tratamento diferenciado para vocês, já conhecemos há mais tempo e tal. E depois abrimos, aí começou a aparecer em mídia algumas matérias, e aí não tem jeito, cara. Depois que você abre a porteira, saiu como o primeiro estúdio de NFT do Brasil e acabou. A gente tem uma enxurrada de pedido, de contato todo dia. Que bom. Né? E muito bom, muito bom. Então vamos lá, como é que começa esse relacionamento? Jaime Trindade eu não conheço, nunca vi e tal, mas trabalha há muito tempo. Você me entra em contato. Você viu lá na Studio, nós temos nossas redes sociais, depois eu passo tudo aqui. E me manda um e-mail, telefone, seja lá o que for. Olha, cara, eu estou interessado, eu sou um artista plástico, estou interessado. Falei, ótimo, vou marcar uma reunião, uma entrevista com você, porque eu tenho que te conhecer. Isso é um trabalho do NAP que a gente trouxe para o NAP Studio. Olhar no olho do artista. Então, a gente faz geralmente um vídeo, uma chamada de vídeo, uma videoconferência, e o artista expõe tudo o que ele espera, fala o que ele conhece de NFT, a gente explica o que é, desmistifica algumas coisas, porque o que o cara pensa? Vou chegar nesse mercado, vou vender por milhões, que as notícias que chegam de obras valendo milhões de dólares, né? Então a gente explica como é que funciona, qual é o processo, aonde vai, tudo direitinho, vê qual a expectativa desse artista. Se tiver que botar o pé no chão, a gente põe o pé do cara no chão, explica para ele como é que é, e aí começa o processo. Vamos olhar a seu portfólio. O que a gente pode fazer, o que já está pronto, o que não está, o que dá para trabalhar com NFT. Primeira coisa é preparar a obra. Nós temos um curador, um artista plástico, né, que tem muita experiência, então ele consegue analisar a obra para saber sobre originalidade, se ela é relevante, enfim, uma curadoria de obra de arte como qualquer outra. Certo. A gente tem, como o NFT é feito em cima de um arquivo digital, a gente pode transformar a obra do artista só num JPEG, a gente pode fazer um MP4, pode fazer uma pequena animação de uma obra, por exemplo, eu posso fazer só um olho do índio se eu piscar. Um GIF. Um GIF. A gente fazia MP4 porque aí você pode sonorizar, você pode colocar um barulho de natureza, uma trilha sonora. Tá, né? Tecnicamente você transforma a foto de um quadro meu, pode ser GIF, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem estática, certo? Isso. É claro que também pode ser só o JPEG. Se a sua obra for, ela se enquadrar melhor como apenas um JPEG, nós vamos fazer só o JPEG. E aonde fica alocado, aonde que esse quadro fica alocado? Essa imagem fica alocada? Fica na nuvem, fica no seu computador ou fica no meu computador? Onde fica? Ok. Então vamos lá. Antes de eu chegar nessa parte, eu tenho que tenho que gerar o código token da sua obra. Deve ser um número enorme, né? Ele se você entrar, depois a gente entra nos marketplaces, você tem como acessar esses números para conferir. Ele está lá disponível. O código NFT está lá disponível. Tá. Você tem um processo chamado mintagem. A gente usa uma tecnologia chamada blockchain, é a mesma que gera criptomoedas, por exemplo, que são blocos de uma cadeia de blocos. Cada bloco vai gerando um código, e isso cria um código até então irreprodutível, só aquele código. Não fungível. Ele não consegue ser hackeado, ele não consegue ser modificado, ele é um código único. Aí também o tamanho do código que você falou, né? Você imagina isso no mundo inteiro. Feito isso, a gente procura para o artista o marketplace onde ele vai ser vendido. Como é digital, a venda é feita em marketplaces que trabalham com formas digitais.
O arquivo gerado, ele é mandado para esse marketplace. Alguns marketplaces têm curadoria própria, outros não têm, tem custo para se mandar, não tem, mas o arquivo em geral, se você tem um arquivo de 3 MB, 10 MB, seja o que for, ele é mandado para o marketplace. Então o arquivo ele faz a transição do processo que vocês fazem de transformar em algo não fungível e manda para o marketplace. Exatamente. Até constituir uma venda. Caso não constitua uma venda ou você desista de vender, você pode pegar de volta. Sim. O arquivo, a obra, o JPEG e o seu código, até a venda, ela é do artista. Tá. Ela é sua, é como seu quadro. Eu posso botar eu pegar uma galeria. Deixar lá numa galeria emprestado, lá, consignado. Não vendeu, você pega de volta. Tá. Vendeu, você pega de volta. Não é da galeria, ninguém pega, ninguém usa, é seu, né? E existem várias formas de venda, né? Você tem leilões, você tem venda direta, você pode vender só a reprodução, você pode vender como coleção, que eu te falei, por exemplo, limitado, 10 cópias, 20 cópias, 50 cópias. Existe um histórico no NFT? Tipo, esse NFT já foi do Arnaldo, aí em 2002 o André comprou, aí o Luiz comprou em 2015, aí em 2020 o Maurício, aí em 2021 o Jaime, assim vai. Existe esse histórico de donos do NFT no arquivo dele? Jaime, para um leigo, sua pergunta foi sensacional. A grande vantagem hoje em dia, além de o alcance mundial, é que o NFT, o artista ganha em todas as revendas feitas do NFT dele. Então, para que isso aconteça, ele é rastreável. Então, você sabe de quem gerou até o comprador atual. Cara, que loucura! Como é que funciona isso? Bom, você é um músico. Você fez uma música. Você não ganha um copyright da tua música toda vez que ela é executada? Se uma banda grava uma cover, você não ganha uma parte em cima? Um autor de um sertanejo, a gente tem lá 5, 6 caras que escreveram a música, eles não ganham uma parte toda vez que essa música é passada por um artista gravar ou tocada num show. É a mesma coisa. Você vai ganhar uma porcentagem em cima da tua obra vendida pro resto da tua vida. Isso é fantástico, cara. Isso para um artista plástico. Isso é fantástico. E você não tem que se preocupar com isso, porque o arquivo é rastreável. Sempre você vai saber quem gerou, quem mintou a obra, vai ter esse registro. Então, se eu mintei uma obra do Jaime e coloquei para vender num marketplace qualquer, eles venderam, eu tenho o registro, Jaime, tá aqui. Deu um tempo lá, o cara que comprou, daqui 10 anos sua obra valorizou pra caramba, vendemos por, sei lá, $2.000 e ela está sendo revendida por $200.000. Cara, você tem uma porcentagem, vem cá. Desses $200.000, quem vendeu por ela ser rastreada tem que te pagar para a cadeia lá para o artista do começo. E isso volta sempre. Aí a arte passa a ser, mais do que aconteceu até hoje, um investimento também. Do artista, principalmente. Cara, isso é fantástico. Isso é uma coisa que até então você não sabia. Não. Você tinha obras famosas falsificadas. Sim. Você tinha vendas que a família nunca soube daquilo, porque aí entra aquilo que a gente conversou no começo, de direitos autorais. Pô, será que é um Picasso? E a família do Picasso? Será que ainda tem direito daquilo? Caramba. E a gente está falando de arquivos digitais, de livros, de músicas, de pixel, de JPEG, de filme, de pequenas cenas gravadas, fotografias. Mas assim, é uma linha assim bem difícil de vocês conseguirem. Por exemplo, eu posso colocar. Eu tô viajando aqui. Por exemplo, eu pego meu celular, me gravo na frente de uma televisão. A televisão atrás de mim tá passando Os Vingadores. Vamos falar de nerdice, a gente. Pelo visto, você também é um pouco nerd. Aí a gente gosta dos. Totalmente. Tá passando lá Os Vingadores. Aí eu tô aqui assim. Aí o Tony Stark fala assim, e eu sou Homem de Ferro, e estala a mão. Aí eu faço um vídeo aqui, fazendo o mesmo movimento, e a cena lá atrás, e falo, gente, Arnaldo, transforma isso no NFT. Só que aí, apareceu lá a imagem dos Vingadores. Isso não é meio complexo? Nós vamos mexer com um papo jurídico aí que a gente vai ter que analisar, ver até onde a gente pode ir, né? Qual é a relevância daquele vídeo lá do fundo.
qual não é. Isso é mais complicado. Isso é uma análise que a gente tem que fazer com o advogado, com o especialista. E isso é a consultoria que a gente dá pro artista também. Não basta o artista chegar para mim e falar, transforma em NFT. Não, vamos analisar tudo, cara. De onde é isso? Você faz, por exemplo, eu tenho um exemplar, já te mostrei. Sim, uma revista. E uma revista que você fez, onde você faz pequenas partes de obras famosas. Sim. Aí você tem um Leonardo da Vinci, então você faz uns pequenos. Você pode vender aquilo como um quadro? Sim. Veja bem, você tem que assinar atrás dizendo que é uma cópia de um quadro que é de domínio livre, domínio público, né? Porque exatamente. A imagem é de domínio público, mas a foto, às vezes, que você pegou na internet, aquela foto não é domínio público. Tem um fotógrafo que foi lá fotografar aquele quadro. Então, assim, todo mundo conhece a Mona Lisa. Vamos falar da Mona Lisa. Todo mundo sabe a Mona Lisa. Só que, assim, é domínio público, porque... tem mais uns 500 anos e tal. Só que quem fotografou? Quem foi lá fotografar a Mona Lisa? Exatamente. Então, assim, por isso o Louvre vende a reprodução. Por isso que se você comprar a foto do Louvre, você tem direito, você pode fazer o que você quiser. Tal. Inclusive, qualidade é melhor. Tem um site que eu sigo muito que chama Alta Definizione. É um site italiano que ele coloca os quadros você vê o tecido, a trama do tecido, né? Você vai ampliando. Uma aula, né? Você pode comprar aquela foto, né? Mas, assim, para reprodução de quadro, teoricamente, você não tem que comprovar a origem que você viu. Eu posso ser um gênio, eu posso assistir um vídeo mostrando a Mona Lisa, eu memorizar ela e pintar. Quem vai falar que eu não fiz isso? Quem vai falar que eu não fiz isso? Então, assim, é uma linha muito tênue. O artista, teoricamente, ele pode reproduzir o que ele quiser, com bom senso, né? Mas eu não posso vender a Mona Lisa como um quadro original. Na verdade, é aquela discussão entre cópia leitura, e falsificação. Mas tem uma diferença muito grande entre cópia e falsificação. Pelo meu pouco entendimento, existem essas três coisas: cópia, releitura e falsificação. Falsificação é quando você tenta fazer copiar uma obra original e assina o nome do artista original e tenta vender como a obra original. Isso é uma falsificação. Como verdadeira, exato. Tenta vender como verdadeira. Cópia é aquela coisa que você vai no museu, você pinta lá a Mona Lisa olhando pra Mona Lisa e fala, isso aqui é uma cópia da Mona Lisa. Você pode pintar exatamente idêntico. Você nunca vai ter os craquelados que ela tem e tal. E você vende como uma cópia. Olha, é como se fosse uma fan-art no mundo nerd. É uma cópia. Existe a releitura. A releitura é quando você faz uma cópia mais ao seu estilo, com algumas modificações. Então é uma linha muito tênue entre cópia, releitura e falsificação. Exatamente. E as pessoas têm que estudar um pouco mais sobre isso. É complicado. Você pega, por exemplo, você falou da Mona Lisa, nós temos aí a Mônica como Mona Lisa, né? Um trabalho que o Maurício de Souza fez. Releitura, exatamente. Marcel, perfeito exemplo. Não sei se foi Marcel Duchamp algum dos surrealistas pegou um pôster da Mona Lisa e pôs o bigodinho. Não sei se foi o Marcel Duchamp, eu não estou lembrado quem foi que fez, ou se foi algum outro surrealista. Mas ele fez uma interferência numa fotografia. É uma releitura. Você pode pegar uma foto de Guernica de Picasso, que é quase preto e branco, você pode colorir, como se fosse Romero Brito. Você usa duas linguagens nela, é uma releitura, entendeu? E isso é uma releitura. Você transforma uma obra original. E aí é questão até de ética, você identificar aquilo como uma releitura. Né? Eu, por exemplo, tenho um desenho que eu fiz de um Conan em cima de uma obra de John Buscema. E eu coloco After John Buscema. Cara, quem fez aquilo foi John Buscema. Eu peguei e fiz o mais possível para aprender musculatura, anatomia, luz e sombra e tal. Foi um desenho que eu fiz e eu tô dando crédito a quem fez o original. Mostro, inclusive, se precisar. Vamos voltar, Arnaldo, aqui, ó, vamos voltar. Eu fiz o arquivo em NFT. Ok. Vocês lançaram, vamos pôr no Marketplace para vender. Ok. Certo? Como funciona? Jaime, eu vou falar aqui, um quadro 80 por 1, eu vendo a R$1.000, uma suposição. Arnaldo, quanto que eu cobro essa imagem? Porque você vê, né? O cara vendeu um GIF por $500 mil. Isso aí eu acho que são notícias
às vezes criam isso só para deixar relevante aquele troço na mídia. Parece que é só para criar notícia mesmo, né? Pra criar notícia, porque quem compra um GIF por $500 mil é um cara que não tem o que fazer com o dinheiro, não é possível. E aí, bom, vamos lá. Eu vendo quanto um NFT de um quadro meu que eu peço 1.000? Ok. Primeiro, nós temos aí como chegar em um número mínimo. Tá. Tem um custo para se gerar o arquivo NFT. Certo. Para montar a obra. Tem um custo para se colocar no marketplace. Certo. O marketplace é como uma galeria. Você tem comissão de venda. Você paga a comissão de venda ou aluga o espaço lá por um determinado tempo. Exatamente. De qualquer forma, você tem um gasto. Tudo isso tem que ser contabilizado, porque senão você vai ter um prejuízo. Sim. E eu já te adianto, eu colocar um quadro que você vende por R$1.000 em NFT por R$1.000, provavelmente eu vou ter um prejuízo, mesmo que eu venda. Provavelmente vou ter prejuízo. Então eu tenho que calcular aquilo. É claro, você acha NFTs de R$100 em alguns marketplaces. Tem marketplace que não cobra nada. Você acha por R$100, você acha de 10 mil, 20 mil dólares. Tá. Né, o preço. O preço normalmente, até então, ele é ancorado em uma criptomoeda. Sim. Na maioria das vezes o Ethereum, mas você tem também Bitcoins. Porém, você já tem alguns marketplaces trabalhando com cartão de crédito, o que facilita, inclusive, para o leigo ter acesso. Sim. Tá? Então você já tem, se não me engano, a Visa está fazendo isso, enfim. Mas você tem que calcular isso tudo em cima, que é um trabalho nosso do estúdio também. Tá. Por isso nós temos uma curadoria para saber se aquilo vale a pena. Nós estamos para lançar um leilão, nós vamos ter uma live dia 31 no canal do nosso Artplace com um artista nosso, e nós vamos lançar a obra dele em leilão. Olha que interessante, é um artista que já está acostumado a vender, tá? Já conhecido, e ele tem um preço básico das obras dele. Certo. O arquivo NFT dele, a obra que nós vamos leiloar, nós vamos colocar em leilão, ele vai mandar a original, tudo isso aumenta o preço. Ele vai mandar a obra original. Nós temos os direitos autorais de um áudio que vai ser colocado na obra, que é de um artista ganhador do Grammy, um produtor musical ganhador do Grammy, cedeu os direitos autorais para esse artista. Certo. E ela tem uma animação. Então nós temos aí, veja bem, notoriedade do artista. Certo. Nós temos a novidade de ser NFT. Nós temos a originalidade da obra, inclusive mantendo a original. Nós temos uma animação e nós temos um áudio colocado em cima com o direito autoral daquele áudio. Então, se você quiser fazer uma propaganda com aquele quadro atrás tocando áudio, você está comprando tudo, você está levando um pacote completo. Certo. É um caso específico. É lógico que eu não vou pegar o preço da obra física dele e colocar no NFT. Eu tenho aí agregado vários fatores que aumentam o valor dessa obra. Por isso, inclusive, vai ser feita em leilão. Certo. Em compensação, nós podemos pegar, e provavelmente vamos pegar alguma obra dele, e colocar simplesmente o JPEG da obra para venda direta. Às vezes aquela obra não gera um leilão, vai ser uma venda direta. E aí você coloca lá, como qualquer leilão, 2 dias de leilão, 1 dia de leilão, você pode vender diretamente, o maior lance, enfim. Aí funciona como qualquer galeria, qualquer leilão acontece normalmente. Mas para precificar, nós temos todos esses fatores unidos. Também feito sempre em parceria com o artista. Não adianta chegar para você, Jaime, você vende um quadro seu a R$1.000, falar, Jaime, olha, eu vou vender teu quadro a R$300. A imagem JPEG. Para que você vai fazer isso? Vai valer a pena? Não sei, nós vamos colocar 100 imagens, 100, já multiplica aí o valor, e eu vou botar num marketplace que eu sei que ela vai vender. Isso é uma curadoria, isso é uma assessoria minha. Não vou pegar e jogar em qualquer marketplace. Entendi. Né? Então, todo esse trabalho é feito em parceria com você, em canal aberto com você. Você me liga a hora que você quiser. São possibilidades infinitas. Então, eu posso pegar um JPEG do meu quadro a 1.000 e a gente chega num valor de 5.000. Ou eu posso pegar uma obra minha, que eu vendo aqui a 1.000, e fracionar ela em 100 fotinhas, cada uma com uma numeração diferente, a R$300 cada, R$200 cada, R$100 cada, uma exposição. Tô dando um exemplo. Pode fazer. Você vai ganhar 30 pau, meu, você vai ganhar uma baita grana. Não é? É muito mais vantagem. E vocês, como curadoria, vocês conhecem o mercado,
sabe o que funciona e o que não funciona mais? Exatamente. Você tem essa porcentagem de... Qual é a porcentagem de conversão? Vocês têm esses dados? Não? Por exemplo, vocês têm uma lista de clientes que geram tantos NFTs e qual é a porcentagem de conversão? Bom, primeiro que nossa empresa começou tem um mês, né? Nós começamos agora, junto com o mercado, né? E a gente já fez alguns testes, até obra minha eu já coloquei para a gente ver como é que era o processo de registro no Marketplace. Cara, nós temos mais ou menos 40 marketplaces mapeados. Certo. E aí você tem marketplace que trabalha com todos os tipos de mídia. Nós temos marketplace que trabalha só com JPEG. Nós temos marketplace que trabalha com JPEG e o envio da original. Certo. Nós temos marketplace que trabalha só com áudio, alguns com vídeo. Então, esse é o nosso trabalho principal. Não é simplesmente pegar o artista. Não me interessa pegar um artista novato ou experiente, transformar em NFT, receber por esse trabalho, porque é um trabalho difícil, e jogar no marketplace, largar. Não me interessa isso. Eu quero que ele venda. Claro. Como qualquer galeria, eu quero que quando olhem um trabalho, tem o selo na App Studio, falem, pô, esses caras vendem bem, esses caras são bons. Isso vai me atrair clientes para compra, isso vai me atrair clientes como artistas, isso vai me dar notoriedade no mercado. Quando eu chegar num marketplace mais difícil de ser acessado, eu tenho ali, olha, eu tenho um histórico, eu vendo tanto, meus artistas vendem tanto. É bem um trabalho de merchan mesmo. Mas por exemplo, onde eu quero chegar, né? Porque o cliente que vai te procurar é o cliente imediatista. É o cara que quer saber resultados, ele quer saber números. Eu não sei nada. Vou fazer aqui, tem um custo. Vou fazer 3 NFTs de 3 trabalhos meus, ou do mesmo trabalho, 3 NFTs diferentes e tal. Eu quero saber qual a taxa de conversão, se existe, ou é por trabalho, porque assim, se o NFT ele é usado como investimento, o investidor ele pensa, por que eu vou investir nisso? Né? Ele tem que saber. Então, assim, não existe uma taxa de conversão geral, é por artista. Ela é por marketplace. Não, nós temos o App Studio tem um preço. Você me procurou, eu vou te falar, olha, eu cobro tanto para fazer todo o trabalho com você. De pegar a tua obra, digitalizar, colocar áudio, seja lá o que for, e jogar no marketplace e acompanhar a venda. Certo. Essa taxa que eu recebo de você, no caso do App Studio, eu vou te devolver quando for feita a venda. Eu tenho a minha porcentagem, eu tenho a minha comissão, e eu vou falar, Jaime, tá aqui nós vendemos. Na verdade, eu te dou um cheque calção. Cheque calção. Exatamente. Isso valoriza o meu trabalho e te dá uma segurança de que você não está pagando e eu simplesmente vou falar que faço e não faço. Ou que falar que faz e depois não tem um retorno. Você tem o interesse do retorno também. Exatamente. Eu quero vender. Porque a minha comissão na venda, lá no final, ela vai ser maior do que aquela taxa que você me pagou. A gente chama você cobra os custos operacionais e fala, vamos ganhar dinheiro quando vender. A gente chama, inclusive, de taxa simbólica. É pra gente apertar a mão ali e assinar um contrato. Entendi. Porque não me interessa ficar com aquele valor. Ele é baixo perto do que eu posso alcançar com o seu trabalho. E aí, aí abre uma discussão entre eu e o artista, entre o NAP e o artista, de eu chegar para ele e falar, cara, isso não vai vender. Sim, você tem que ser aberto. Eu tenho que ser aberto. Porque não adianta eu chegar e trazer aquela pintura do Cristo que foi reformado, que tem a boca toda torta e tal, e falar, vender isso. Apesar que aquele vende. Aquele vende. Ainda mais agora que já tem publicidade em cima, ele vende. Mas assim, não adianta eu ser uma senhorinha, desculpa, senhorinhas, tô aprendendo a fazer um curso de pintura, eu pintei meu primeiro copo de leite com o professor Jaime Trindade lá, ou com qualquer outro professor, e fala assim, transforma isso em NFT e tal, que eu quero vender isso aí. Não vai vender, porque precisa ter alguém querendo comprar. Eu quero saber de você, o que passa na cabeça do comprador de NFT, por que ele compra NFT? Vocês já fizeram esse levantamento? Já, cara, e a gente tá fazendo esse levantamento até hoje. Pra você ter uma ideia, tem um artista chamado Beeple, é o que bombou na mídia aí ultimamente. Ele vendeu uma obra, cara, ele é aquele que fez 5.000 desenhos e colocou num JPEG. Ele, durante 5.000 dias, ele fez um desenho cada dia, escaneou e colocou num arquivo só os 5.000 desenhos.
né? Ele fez um JPEG enorme com 5 mil desenhos. Você dá o zoom, vê o desenho do dia e tal. Cara, esse artista atualmente ele é um artista vivo com a obra mais cara vendida. Ele vendeu por 69 milhões de dólares. Ele é um novo. Você acha vídeo dele no YouTube, você vai ver, ele tem uns de 40, 50 anos. É um cara novo. Agora, é ruim 1 milhão. É 1 milhão. Tá? Hoje em dia, ele tem vários NFTs à venda que não chegam nem perto desse preço. E aí ele manda para você, é muito interessante, ele manda uma plaquinha de acrílico com um tablet dentro com um NFT gerado em animação. Então você também pode botar na tua estante aquele arquivo que você comprou. Olha as formas de você divulgar o seu trabalho, de se mandar para o teu cliente final um produto. Mas o cliente final busca? Ele busca investimento? Ele busca investimento hoje em dia, busca investimento, porque, convenhamos, quem comprou a foto daquela menina com a casa pegando fogo, você viu ultimamente essa notícia? Uhum. Quem comprou aquilo ali, ele provavelmente, se ele segurar isso um tempinho, e ela, agora que está estourando o mercado de NFT, ela tem uma relevância. A gente sabe que na arte tem a questão da relevância. Ele revendendo no futuro, ela vai valer uma graninha a mais, por ter sido uma das primeiras, né? É engraçado. É isso. Mexer com a mente. Com o ego, tá? Com a mente e o ego do ser humano, que ele dá valor a tudo aquilo que é impossível de ter. Então, assim, se você tem o primeiro exemplar do Homem-Aranha e esperar mais 10 anos, o valor daquilo vai se multiplicar. Se você esperar mais 30 anos, e assim vai. Então, tudo aquilo que é raro, o ser humano ele tem uma fascinação por raridades. Exatamente. Então, teoricamente, o arquivo digital, que ele é raro, ele se tornou raro porque ele é único, né? Não é que ele é raro, ele é único. Qualquer um pode ter um print daquela foto. Qualquer um um meme e tal. Tá no Google e pega. Ah, mas qual a diferença? O cara tem o arquivo original. Ele pode revender aquele arquivo original e tem pessoas que dão valor àquilo. Como tem pessoas que podem dar valor à sua obra. Como um arquivo JPEG, como um vídeo, como um MP4, como um GIF. E é isso que passa teoricamente na cabeça do investidor, seria o investimento para o futuro, né? Que isso seria o novo Bitcoin, vamos dizer assim. O mercado da arte funciona assim, né? A gente tem altos e baixos, tem época que aquilo vale tanto, tem época que vale pouco. De repente, há pouco tempo descobriram um quadro que atribuíram, através de vários especialistas, atribuíram a Leonardo da Vinci. Isso aconteceu há pouco tempo. Eu vi essa matéria. Um quadro novo de Leonardo da Vinci. Cara, você imagina o preço de uma coisa dessa? Isso provavelmente estava encostado num museu ou num porão de uma casa e alguém olhou e falou, cara, isso é um Leonardo. Até descoberto não valia nada. Vocês sabem que eu vi uma matéria falando sobre falsificação de grandes mestres, né? Uhum. E na matéria fala assim, por que é tão fácil falsificar obras e vendê-las? Porque o comprador, a galeria, os especialistas, eles estão querendo, eles precisam, eles estão babando por obras daquele artista. Então, se você aparece com uma falsificação e fala, isso aqui é um Rembrandt, o cérebro deles vai falar, é sim. Ele quer acreditar naquilo. Ele quer acreditar que é um Rembrandt. Por mais que a tinta descasque, que vê lá o cara pintou com cal, sei lá o quê, e vê que não passa no raio-x e tal, o cérebro dele tá inerente lá. É um Rembrandt, precisa ser. Então, teoricamente, esse NFT trabalha com essa coisa do preciso ter algo exclusivo. Porém, existem baixas também. Vamos pegar o exemplo que você deu aí, da primeira do Homem-Aranha, alguma coisa assim. Vai se descobre, sei lá, amanhã, que a primeira impressão foi feita com trabalho escravo infantil. Olha. Acabou, cara. O preço vai lá pro chão. Na verdade, é um investimento que tem seu risco. A arte tem seu risco. Pode se descobrir que é falso. Descobriu-se que, esse quadro novo do Leonardo é dele, ele que fez não sei o quê. E aí o cara, depois de um monte de técnica, descobre, olha, esse pigmento aqui não existia na época dele, acabou. Aquilo que se pagaram milhões não vale mais nada. Nada. O valor é aquilo que você acha que vale, ué. A arte tem essa possibilidade de você precificar pelo seu trabalho, seu estudo, tempo gasto, material usado, mas ela tem uma coisa que é subjetiva. Né? Você tem a relevância daquela obra, você tem o momento em que foi feita, como foi feita, se ela te diz alguma coisa, se ela simplesmente é a reprodução
de uma imagem de uma maçã, ou se aquela maçã foi pintada de verde porque estava acontecendo alguma coisa, a mensagem passada. É o caso do bidê na parede do museu, que se transformou na primeira instalação, aquela coisa... Cara, é um bidê. Um bidê. Marcel Duchamp assinou o urinol e Exato. quis questionar a arte, e ele inverteu o urinol e assinou com um pseudônimo. E aquilo virou um conceito para a arte conceitual contemporânea. A arte contemporânea começou ali, na verdade, né? Olha que e aquilo virou arte. Aquilo E você vai falar que não foi? Ele teve uma ideia diferente, contextualizada e falando de um momento específico de arte, de novidade. Né? Eu, quando era novo, eu sempre gostei muito de arte, escutava alguns amigos, poxa, esse Picasso é horrível, ele não sabe desenhar um rosto. É claro que quando você vai estudar, primeiro, Picasso desenhava para caramba. Sim. E segundo, que para ele desconstruir, ele sabia construir muito bem um rosto. Sempre falo isso, para aprender a... e ele tinha uma mensagem para passar com aquilo. Tem alguns vídeos do Picasso ainda que você vê, tem uns vídeos que ele pinta num vidro, não sei nem como eles filmaram aquilo, é dos anos... é bem antigo. Ele pintava uns bois bem feitinhos, daqui a pouco ele começava a desconstruir, daqui a pouco tinha um olho aqui, o chifre ali. Que loucura. É loucura, cara. Ô, Arnaldo, não sei se você sabe, já passou 50 minutos de entrevistas, hein? Caramba. Tá longe. Conversar de arte é muito legal. É bom. Vamos passar o serviço aqui. Como é que é? Se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês para tirar dúvida, qual que é? É rede social, é e-mail, é zap? Vamos lá. O NAP Studio tem uma página, nós temos a napstudiobr.com.br. Tá? Essa é a página do NAP Studio. Certo. Nós temos nossa rede social, que é napstudio.br no Instagram. Certo. A gente trabalha basicamente com o Instagram. Se chegar através do NAP também fica muito fácil, né? Nossoartplace.com.br, certo. Ou no Instagram só Nosso Artplace. Tá. Você consegue chegar na gente. Na nossa página, é lógico que você tem um link direto para contato de artistas, contato de mídia, da imprensa, é muito mais fácil, né? E o nosso primeiro contato, normalmente, ele é feito com o artista, ele é feito olho no olho. A gente gosta de escutar o artista. Eu tenho que passar para ele o que é real o mercado do NFT, o que ele está esperando, eu tenho que saber se ele conhece, porque senão eu não transmito a credibilidade. Eu quero aquele artista comigo. Entendi. Ele não é meu, ele não é minha propriedade, eu quero que ele esteja satisfeito por fazer um trabalho com ele e para durar. É uma parceria, né? Uma parceria. Né? Então nós temos esses contatos, nós vamos ter uma live no perfil do NAP, do nosso Artplace. Os nomes são parecidos, do NAP. Nós vamos ter uma live agora com um artista, esse que nós vamos lançar um leilão, né? E vai falar muito do que a gente conversou aqui, ele vai falar como artista, no processo dele, da visão dele, das expectativas, do que se espera. E aí, conversa técnica, como que é gerado, como que não é. Isso eu acho que é uma coisa que a gente conversa depois, se o artista se interessar. A minha obrigação é pegar o artista e deixar dentro do marketplace e vender a obra dele. Antes de finalizar aqui com você, já estamos chegando no finzinho da entrevista, você aconselha uma pessoa que está um artista amador entrar no mundo do NFT ou só para artistas profissionais? Para quem não sabe, a diferença de amador e profissional não é a técnica. O artista profissional vive da arte, o artista amador faz aquilo como hobby. Você aconselha o quê? O amador entrar no NFT ou é muito arriscado? Olha, tem um custo, né, para gerar esse arquivo, para vender no marketplace. Eu não sei se valeria a pena, a não ser que, de repente, você tenha aquele estalo que é raro de você descobrir um gênio. Isso é uma coisa raríssima, eu nunca passei por isso, nunca vi isso acontecer. Mas pode ser que, de repente, eu pegue um cara e olhe, meu irmão, que loucura é essa que você fez? Isso aqui vai vender milhões e vou fazer... E aí, nesse caso, cara, na boa, se eu tiver certeza que ele vai gerar isso, eu nem vou cobrar o trabalho dele. Eu vou falar, vamos negociar essa comissão porque eu vou ganhar muito dinheiro contigo. É outro papo. Mas é lógico que, cara, como qualquer mercado de arte,
O artista tem que estudar, aprender técnica, se dedicar, ralar muito, ouvir crítica, conversar com quem já está naquele mercado, tirar dúvidas. O NFT, ele está entrando, já é um mercado antigo, né? Já tem um tempo, primeiro aí desde 2012, pensa bem, já tem um tempinho, e agora que está estourando, não é porque um cara vendeu um pixel branco por uma baba que todo pixel branco vai vender uma baba. Entendi. Né? Não é assim que funciona. Tem louco pra tudo, É aquilo da relevância. Não é qualquer mictório que vale esse que nós comentamos agora há pouco. Você não pode virar o urinol, assinar seu nome e vai ser o Marcelo do Campo. Vender. Exatamente. Né? Então, o conselho seria dado para qualquer tipo de artista. Busque a técnica, busque aprimoramento, seja relevante, busque originalidade e aprenda com os mestres. Veja, principalmente história, como que eles chegaram ali, como é que eles tiveram aquela ideia de... Por que o Jaime Trindade pinta índio? Certo. Por quê? Você pinta índio porque você acha índio bonito, porque você acha que tem uma mensagem, porque a mensagem que você quer passar com o índio cabe no momento que a gente está vivendo. Você entendeu? Tem que saber por que aquilo. Eu, por exemplo, meus trabalhos, a maioria são feitos a lápis. Eu gosto muito do preto e branco. Por que eu uso preto e branco? Por que eu gosto de desenhar muito rosto de mulher? Isso tem uma explicação. Eu cheguei naquele ponto. Eu posso simplesmente desenhar um cavalo. O cavalo vende bem, né? Mas eu gosto de desenhar rosto de mulher. Por que não rosto de homem? Isso é uma coisa que eu vou responder com o tempo. Pode ser que amanhã eu comece a desenhar só rosto masculino. Às vezes a gente não tem a resposta também. Às vezes a gente só vai ter a resposta. Às vezes alguém vai ter a resposta para você lá na frente. Porque tem coisas que a gente faz que não tem explicação, né? A pior pergunta que eu tenho que responder é: por que você pinta indígena? Eu invento um monte de coisa, mas não tem, na verdade, não existe uma resposta certa. É porque a vida me levou a chegar nesse caminho e eu gostei. Às vezes você tropeça num determinado tema, encontra alguém por acaso e alguém te fala uma ideia que leva a outra e você acaba chegando numa obra-prima. Às vezes você passa a vida toda tentando chegar numa obra-prima e você descobre ela num guardanapo de um restaurante, que caiu um olho lá e fala, meu, é isso. Exatamente. É isso. E tem uma coisa muito, muito interessante, é o seguinte: hoje em dia, muitos artistas, em grupos de WhatsApp, de Facebook e tal, ficam discutindo, nós vamos perder mercado, eu vou ter que fazer arte digital. Não, é um mercado a mais. O mercado de arte tradicional não vai acabar. O original ainda tem total valor. Você ter um quadro, ver a pincelada do artista, sabe? Pegar, mas isso é eu faço uma analogia com um livro PDF, um gibi, um quadrinho PDF e um livro ou um quadrinho físico, né? Você o livro, cheirar a página novinha, ter a sensação de pegar, de ler, de tirar, de pôr na sua estante, tirar, não é a mesma coisa que você ver um digital. Então, assim, há diferenças, né? Tipo, você tem gente que já nasceu em cima de um tablet que dá muito mais valor ao digital do que ao físico. Exatamente. Que não entende isso aqui atrás, a maioria é revista em quadrinho. Tá? Tem gente que olha isso aqui e fala, pra quê, cara? Você coloca tudo isso em pendrive. Eu assisti uma série chamada Invencível. Invencível, conheço. Na Amazon. E eu tentei achar os quadrinhos para comprar aqui e não tem, porque a editora não deu atenção na época e tal. Eu comprei tudo digital. Eu paguei R$20 e comprei 144 edições. Mas não é a mesma coisa se você lê no computador. Não dá a mesma... Eu tenho vários de Mas explica isso para um guri de 15, 16 anos. Então... O artista tem que ter a cabeça aberta. Nós não podemos ser fechados no nosso mundo. É verdade. O artista tem que ter a cabeça aberta tanto para o mercado, quanto para técnica, para formatos, né, para tudo isso. Cara, a escultura não acabou, o desenho não acabou, a pintura não acabou porque apareceu a internet. Olha, nos anos 2000, 2001, eu vi um artigo dizendo que a China tinha feito uma espécie de uma impressora que imprimia a criação do homem de Michelangelo em lajotas e colocou lá como se fosse a Capela Sistina, mas uma Capela Sistina, uma cópia da Capela Sistina, feito com impressão. Na época falaram, putz, acabou os artistas, não sei o quê. Não, tá aí até... Na verdade, isso multiplicou. Tem muito mais artistas agora.
tá? Tá muito mais difícil vender mercado de arte, porque antigamente você contava nos dedos quantos artistas pintavam uma natureza morta. Hoje tem milhões. Claro que a qualidade pode ser, né, não é tanta qualidade, enfim. Mas tem muita gente fazendo, entendeu? Multiplicou, porque a internet também democratizou. A informação chega a todo mundo. Meu canal no YouTube ajudou muita gente a pintar quadro e tal. Mas... bom, né? Olha, Arnaldo, a gente tá finalizando a nossa entrevista aqui. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer 10% das dúvidas. Pelo menos a gente fez assim um en passant assim, da situação sobre NFT. Mas se tiver bastante pergunta, bastante dúvidas da galera, aí a gente pode fazer uma segunda rodada de entrevista falando desse assunto, trazendo mais alguém para conversar. Depende de vocês aí em casa, hein? Eu queria agradecer então a você ter participado aí dessa conversa sobre NFT, explicado um pouco. As suas redes sociais aí, seus contatos estão passando aí, ou estão na descrição desse vídeo. E é isso. Se você quiser finalizar, ter mais alguma coisa para falar, o momento é esse. Jaime, queria agradecer o espaço. Estamos abertos a tirar dúvidas. O NAP é uma empresa que recebe o artista, conversa com o artista e vira parceiro do artista. Então, a gente tira dúvidas. Se eu achar que não vale a pena, eu vou falar para a pessoa que não vale a pena, que ele precisa esperar. Se eu achar que ele tem um trabalho para a gente lançar agora, nós vamos lançar. Não me interessa fazer um trabalho mal feito. Nós aparecemos como o primeiro estúdio de NFT do Brasil. Então, isso pesa muito. A responsabilidade é muito grande. Então, pode mandar dúvida, pode chamar para conversar. Se tiver dúvidas, devo entrar no mercado? Não devo? Vale a pena? Não vale? Vamos conversar, vamos bater um papo. Entra no nosso site, manda pergunta, tá? E o Jaime já abriu o caminho aí. Se quiser mandar pergunta para ele, ele me repassa, não tem problema nenhum. E é isso aí, é um mercado novo. A gente tem que olhar que isso é um mercado novo, um mercado a mais. Não está substituindo. É um terreno inexplorado, praticamente. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Pessoal, então vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoal do grupo do WhatsApp. Se você chegou agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que sempre aqui no nosso canal tem conteúdos relevantes como esse. Entrevistas, tutoriais, testes de materiais, tudo relacionado à arte e à cultura. Beleza? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!